Ministro da Defesa russo alerta para ataque com bomba suja. Zelensky denuncia pretexto de Moscovo para escalar o conflito. Rishi Sunak pode vir a ser primeiro-ministro do Reino Unido ainda esta segunda-feira, depois da desistência de Boris Johnson. Emmanuel Macron foi o primeiro líder estrangeiro a encontrar-se com Giorgia Meloni, poucas horas após a tomada de posse da primeira-ministra italiana. Multiplicam-se relatos de interações com orcas na costa portuguesa. Especialistas dizem que não se trata de agressões, mas curiosidade. É um alerta que aumenta todos os receios. O ministro da Defesa russo telefonou aos homólogos britânico, francês e turco para avisar que a Ucrânia está a preparar um ataque com uma bomba suja, ou seja, uma bomba que dispersa material radioativo. Ao que tudo indica, Sergei Shoigu não avançou com provas concretas dessa alegada ameaça, cuja responsabilidade, afirma, Kiev irá atribuir a Moscovo. Ben Wallace, o responsável pela pasta britânica da defesa, diz que este é um pretexto e um sinal de que o Kremlin planeia escalar o conflito. A mesma reação teve Volodymyr Zelensky. Se a Rússia declara que a Ucrânia está alegadamente a preparar algo, isso só significa uma coisa, que a Rússia já tem tudo preparado. O mundo tem de reagir da forma mais dura possível. O contexto atual explica o perigo das declarações, numa altura em que as tropas russas lutam para manter posições a sul perante o avanço da contraofensiva ucraniana. Rishi Sunak poderá vir a ser designado primeiro-ministro do Reino Unido ainda esta segunda-feira, depois de Boris Johnson ter anunciado no domingo à noite que abandonava a ideia de regressar ao número 10 de Downing Street. O antigo ministro das Finanças já ultrapassou o apoio mínimo de 100 deputados que teria de apresentar até às 14 horas. A outra candidata assumida, Penny Mordaunt, poderá não conseguir os apoios necessários. A decisão de Boris Johnson de se afastar da corrida para substituir Liz Truss surpreendeu. Num comunicado, o ex-primeiro-ministro disse que, apesar de ter apoio suficiente, tinha decidido que não era a coisa certa a fazer, admitindo que teria dificuldades em unir o partido no Parlamento. A maioria dos observadores acredita que Sunak está agora firmemente a caminho de Downing Street, apenas 7 semanas após ter sido derrotado por Truss na última eleição para a liderança dos conservadores. O projeto de Sunak é ambicioso: consertar a economia, unir o partido e salvar o país. O presidente francês Emmanuel Macron foi o primeiro líder estrangeiro a encontrar-se com a nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no domingo. O encontro informal decorreu durante a visita de Macron à Itália. Os dois abordaram várias questões europeias, como a energia, a migração e a Ucrânia, durante quase uma hora de conversa, uma ocasião para serenar os ânimos entre Paris e Roma. Num tweet, Macron disse que ele e Meloni tinham jurado trabalhar em conjunto, com diálogo e ambição como europeus e vizinhos. Giorgia Meloni tomou posse no sábado como primeira-ministra do primeiro governo italiano chefiado pela extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial. O partido Irmãos de Itália, de Meloni, de raízes neofascistas, venceu a eleição sem maioria absoluta, recorrendo a uma coligação com a Liga de Matteo Salvini e com o Força Itália de Silvio Berlusconi para formar o governo. A cidade espanhola de Benidorm, no leste do país, é um destino popular de férias para os europeus, especialmente para os que querem prolongar o verão. Mas agora, e graças ao clima ameno da região, é também um lugar para evitar as contas de gás e de eletricidade. É mais barato ficar aqui do que nos Países Baixos. Lá está muito mais frio e é preciso ligar o aquecimento, e isso paga-se. Aqui podemos desfrutar do dinheiro de outra forma. Esta decisão de muitos estrangeiros beneficia a indústria do turismo. Em alguns casos, na época baixa, são necessários apenas 50 € para passar uma noite num hotel com pensão completa.
Os apartamentos estão a receber mais reservas. A maioria vem do norte da Europa. Noruega, Suécia, Países Baixos, Alemanha. É evidente a razão. Todas essas pessoas perderiam muito dinheiro para aquecer as suas casas. Não temos essa necessidade no sul da Europa. Em Portugal, o turismo continua a ser o motor da economia e agora o país vai apostar nos vistos de permanência temporária para quem trabalha a partir de casa. O clima, a praia, o acesso à União Europeia e o custo de vida baixo são os principais trunfos para convencer os nómadas digitais. Os protestos no Irão entraram na sexta semana este domingo. Há um mês e meio que por todo o país milhares de iranianos, liderados por mulheres, saem às ruas. Este fim de semana estiveram convocadas diversas greves, enquanto estudantes universitários enfrentaram uma repressão militar. Houve confrontos numa universidade onde rapazes e raparigas se sentaram lado a lado na cantina, desafiando as regras de segregação de género da República Islâmica. Entretanto, em Washington, D.C., milhares de pessoas, muitas iranianas, desfilaram pedindo justiça para o Irão, empunhando bandeiras onde se lia "Mulheres, Vida e Liberdade". Um iraniano residente nos Estados Unidos afirma: Os meus irmãos e irmãs voltaram ao Irão, estão nas ruas, estão a lutar pela vida. Eu estou num país livre e a minha obrigação é falar. Teherão diz que os protestos estão nos últimos dias e acusa os Estados Unidos de os utilizarem para obterem concessões no acordo sobre o nuclear. Anže Logar, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Eslovénia, foi o candidato mais votado na eleição presidencial deste domingo. Mas, com 27% dos votos, o candidato da direita não evita a segunda volta, na qual vai enfrentar Nataša Pirc-Musar, a candidata do centro-esquerda, que ficou em segundo lugar. A segunda volta decorre a 13 de novembro. O escritor iraniano Salman Rushdie perdeu a visão de um olho e uma mão no ataque de que foi vítima em agosto, segundo o seu agente literário Andrew Willey. O autor de versículos satânicos, que passou anos escondido por causa de uma fatwa lançada pelo líder supremo do Irão, foi apunhalado por Adi Matar, de 24 anos, durante uma palestra na Nova Jersey. 2 ativistas do grupo Last Generation atiraram puré de batata a uma pintura de Claude Monet num museu alemão, em protesto contra a extração de combustíveis fósseis. O grupo tem apelado ao governo da Alemanha para tomar medidas drásticas para proteger o clima. Para além de borrarem a pintura, os ativistas colaram-se à parede por baixo do quadro. Milhares de pessoas marcharam em Bruxelas pelo clima antes da COP27 das Nações Unidas, que decorre de 6 a 18 de novembro no Egito. O evento foi organizado pela Coligação Climática, que representa quase uma centena de organizações ambientais. Os manifestantes pediam medidas reais e decisões reais contra quem mais danos causa ao planeta. Podem ser apenas pancadas nas embarcações, mas também podem destruir parcialmente os lemes ou até provocar um naufrágio. São cada vez mais diversos os relatos de interações com orcas ao largo da costa portuguesa. Só este ano já se contam 46. Quando eu lembro da primeira interação, dá um susto, mas depois que você realiza, você observa e você tem a certeza que aquilo ali é uma interação, é uma brincadeira cara, custosa, você fica mais tranquilo, porque você sabe que se você não reagir, elas vão te deixar em paz. Cuidado. Vinha devagar, virava o peito para o alto, encostava o focinho no leme, virava o leme um pouco para o lado, o barco ia e eu não tocava em nada. Basta uma fêmea ter este comportamento frente a 1, 2, 3 crias, essas crias vão olhar para aquilo como um comportamento a fazer. Interação com orcas, na posição 3-7. Recorde-se que as orcas podem atingir até 10 metros de comprimento e ter quase uma dezena de toneladas. O Ministério do Ambiente espanhol contratualizou um projeto para fazer um estudo, para tentar perceber o que é que vai ser feito e, de acordo com as informações que nós temos,
aparentemente alguns animais vão ser marcados. Ao que tudo indica, os comportamentos não são de facto agressivos, trata-se apenas da curiosidade de um grupo de jovens cetáceos.